Graça e paz, minhas amadas irmãs. O texto que nós estaremos compartilhando neste dia se encontra lá no livro de 2 Coríntios 12. Nós estaremos lendo do versículo 7 até o versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais, me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor, nós te damos graça, porque mais uma vez nós estamos unidas aqui em oração, num propósito, ó Deus, de intercessão. E o desejo do nosso coração é de te conhecer e prosseguir em te conhecer, Deus. Fala conosco, nos ensina a orar como convém, nos ensina, Deus, a interceder como mulheres, ó Pai, como filhas do Altíssimo, com um propósito, ó Deus, de abençoar, ó Deus, vidas, de sermos bênção, de sermos canais de bênção, de sermos rios, ó Deus, rios de água viva que fluem, ó Deus, para todos aqueles que nos cercam. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amadas, entender que Deus está no controle de todas as coisas e que muitas vezes Ele permite que coisas ruins nos sobrevêm para que sejamos aperfeiçoados, nos dá assim um ânimo novo diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, diante das nossas limitações. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo aos Coríntios, né? E ele tem algumas revelações que mexe profundamente com o nosso coração, né? Ele está aqui falando que para que ele não se ensoberbecesse, né? Foi ali colocado sobre a vida dele um espinho na carne, né? E é tão interessante que ele vai falar assim, um mensageiro de Satanás. Amado, Satanás, ele não está livre para devastar a vida das pessoas. Ele não está livre, ele está agindo debaixo da permissão de Deus. A história de Paulo ali, ele tem um currículo ali impressionante. Paulo, ele teve visões celestiais, ele foi escolhido por Deus, ele foi o autor de maior parte do Novo Testamento. Paulo ali, ele teve um face a face com o Senhor, ele viveu milagre, ele curou doente, ele viajou pelo mundo, ele escreveu alguns dos maiores documentos que nós temos nos nossos dias hoje. Então, Paulo, ele é uma pessoa assim, extremamente zelosa ali pelas coisas do Senhor, mas a Bíblia nos conta que foi colocado sobre ele um espinho, né? Deus amava Paulo, e eu acredito firmemente que Deus colocou isso para proteger a vida de Paulo, né? Ele permitiu ali que esse mensageiro de Satanás estivesse ali afrontando um filho de Deus, mas com a permissão de Deus. Aqui a Bíblia não nos conta qual que é a natureza desse espinho, o que era esse espinho na carne, nós não sabemos qual era, mas a Bíblia nos traz a revelação, qual que era o propósito desse espinho. O propósito desse espinho era manter Paulo humilde. Era manter Paulo livre da soberba, do orgulho, da vaidade. É nos revelado a origem, de onde vem esse espinho. Ele vem através de um mensageiro de Satanás. Esse mensageiro, ele podia vir de diversas formas, com enfermidades, com dificuldade financeira, com uma pessoa. Nós não sabemos o que era, mas sabemos que esse mensageiro estava sob o controle de Deus. Mesmo sendo ele da parte de Satanás, ele estava agindo na vida de Paulo com a permissão de Deus. E Paulo, ele vai escrever: por causa disso, eu roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é quando está tudo bem com você, não é quando a vida está mil maravilhas que você é aperfeiçoado. Não. Muitas vezes, quando está tudo muito bem, o nosso coração se enche de orgulho, porque achamos que estamos fazendo tudo certo, está tudo certo comigo, eu sou o bom. Mas Paulo, ele vai revelar que ele vai sentir prazer depois dessa palavra que Deus libera para ele. Paulo, a minha graça te basta, porque o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo vai falar: sinto alegria agora em passar por várias tribulações, sabendo que a tribulação, ela vai trazer sobre a minha vida a perfeição. Satanás e suas forças, eles foram e sempre será ferramentas na mão do nosso Deus, para nos fortalecer, para nos tornar um servo que, assim como Jó, vai passar por todos os levantes de Satanás e vai declarar: eu sei que tudo podes, meu amado, e que os seus planos não podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. O diabo, muitas vezes, ele tenta desestabilizar a nossa fé. Ele tenta colocar questionamento dentro de nós, mas ele é só uma ferramenta usada por Deus. Martinho Lutero, ele vai falar que o diabo, ele é uma ferramenta, como uma enxada.
Ele só corta o que precisa ser cortado. E ele só deixa o que é para ser deixado. E assim é o inimigo nas nossas vidas. O inimigo, ele não tem poder, exceto aquele que Deus lhe dá. Sabe, a enxada nunca vai cortar aquilo que Deus precisa preservar. E nunca vai preservar aquilo que Deus quer cortar, aquilo que Deus quer arrancar da nossa vida. Satanás, ele é um servo usado para serviço de Deus. E Paulo vai escrever para que eu não me ensoberbecesse. De boa vontade eu vou me gloriar nessas lutas, nessas tribulações. Irmãos, não existe nada mais precioso nesse mundo do que encontrarmos um servo de Deus que está passando por luta. Ele não murmura, ele não reclama, ele não lamenta. Mas ele sabe que aquilo ali é para aperfeiçoar ele. Ele sabe que aquilo ali não é para matar, é para aperfeiçoar. A luta, a tribulação, a disciplina nunca pode resultar em miséria, mas misericórdia na nossa vida. O propósito dessas lutas é arrancar de dentro de nós tudo aquilo que Deus não gosta, tudo aquilo que Deus não quer. E é fazer com que aquilo que existe de Deus dentro de nós possa assim crescer, expandir, tomar uma proporção grande. Se não fosse o amor de Deus na nossa vida, nós já teríamos sucumbido a muito nos nossos orgulhos, na nossa altivez, na nossa presunção. Irmãos, nós gostamos do poder, de sermos poderosos. E Deus precisa estar sempre, sempre, sempre cuidando da nossa vida, para que nós não sejamos sucumbidos dentro de nós mesmos, nos nossos orgulhos. E assim como Deus fez com Paulo, Deus faz comigo, Deus faz com você. Isso é o amor dele para comigo, para com a sua vida. Olhe para as suas tribulações, olhe para as suas lutas com um olhar de graça. Deus, o que o Senhor quer arrancar dentro de mim? O que o Senhor quer fazer resplandecer, que existe de mim, que existe em mim do Senhor, e o Senhor quer fazer resplandecer. Está escondido aqui. Precisamos olhar para as nossas lutas e pensar, e refletir a respeito disso. Um homem de Deus, ele sabe que não sobrevém sobre a vida dele nenhuma luta, nenhuma tentação que ele não possa suportar. Ele sabe que juntamente com essa luta, com essa provação, com essa tentação, Deus vai prover força, graça, esperança. Deus sabe que Deus vai providenciar tudo isso. E ele simplesmente vai declarar: quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco eu olho para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E eu sei que a minha força vem de um Deus que faz milagre. A minha fé está firmada no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas. Que as lutas, que a tribulação na sua vida não venha fazer com que você murmure e reclame, mas que elas sirvam para você experimentar o poder de Deus, o poder sobrenatural, o poder extraordinário de Deus, que é aperfeiçoado mediante a essas lutas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, bênção sobre bênção seja derramado na sua vida. Para você olhar para a sua luta, para o seu espinho e lembrar, isso aqui é para que eu não me ensoberbeça, mas para que o poder de Deus seja aperfeiçoado na minha vida e eu me torne mais forte do que eu sou. Deus te abençoe. Um forte abraço.